Bom, meninas, então vamos nessa. Ah, vamos dar sequência aí ao nosso trabalho. Hoje na parte de biologia dos. Ok, já mandei o material para vocês lá. Tranquilo? Então, só um minutinho para eu poder colocar o material aí para vocês verem. E aí a gente dá início. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Alguém tem ficado com alguma dúvida, alguma coisa que eu tenha dito? Vamos aproveitar, tem gente chegando ainda aqui. Outra pessoa. Acho que chegaram agora. Um bom dia para vocês. Como é que foi a aula de geografia? Falem comigo um pouquinho, deixa eu saber como vocês estão. Eu nem consegui ver. Eu acabei acordando tarde. Hum, Eu acho que esse tempo botou bastante gente na cama hoje. Inclusive, foi bem difícil de putz. acordar. Cara, pior que eu botei o despertador, eu acordei, é porque eu acordo meia hora antes, assim, mais ou menos. Aí já vou ligar já. E quando eu fui ver, eu tava dormindo e não consegui ver. Uhum. Aconteceu a mesma coisa comigo. Aí quando eu acordei 9h40 no susto. Aí eu falei, não dá mais tempo de entrar. Já tinha perdido, tipo, mais da metade da aula. Aí na metade não vale a pena, é melhor ver depois, né? Do início. Pois é, eu falei, eu vejo no YouTube depois. Uhum. Muito bem. Faz parte. Eu também sinto essas coisas às vezes, cara, quando muda o tempo, assim. Pior é que a gente só se dá conta depois que. Não sei vocês, mas eu só me dou conta depois, quando eu levanto, aí abro a cortina, aí eu vejo, pô, não, peraí, o tempo não tá legal. Porque, enfim. Você nem, às vezes nem sabe que o tempo virou, né? Pois Hoje é. mesmo Nossa, foi não um dá exemplo. vontade de fazer nada. Tá horrível isso. É a pior parte de acordar, porque quando tu vai pro curso, tu levanta, né? E vai. Aqui não, tipo, minha casa é só sofá e cama, não tem onde ficar, só deitado. É bem isso, cara. Eu Mas tava até esse, conversando com a minha irmã ontem que eu acho que a minha bateria viciou, tipo, bateria de celular. Então, a minha bateria viciou, porque eu só quero dormir o tempo inteiro. Só Jesus. mas eu não entendi por que que a bateria viciou por conta disso. Não, é tipo, celular viciado, que desliga o tempo todo, que é, Hum, entendeu? Tipo isso. entendi. É que eu não tinha entendido que você tinha feito a analogia. Tipo, eu falei assim, o que que tem a ver isso com o celular ficar, tipo, viciado? Ficou viciado porque você tá querendo dormir? Ah, Muito lerdo. Beleza. Bom, já conseguiram pegar o material lá? Pra gente poder começar? Eu tô vendo aqui. Show. Eu ainda não projetei a tela para vocês, vou projetar. Vocês costumam assistir essa aula por celular ou por computador? Computador. eu Eu assisto no assisto pelo notebook. celular. E Eu Nara, assisto só pelo celular? computador, mas eu tô assistindo pelo celular hoje, porque tive um probleminha. Entendi. E vocês que já fizeram pelos dois, tem muita diferença ou não? Tipo, a mesma coisa, tanto faz? Pra mim tem. Pelo computador é muito melhor, tipo, porque a tela fica bem menorzinha, aí eu tenho que virar o telefone pra ver a tela inteira, né? Aí quando vira o telefone não dá pra ver você e a tela ao mesmo tempo. Aí às vezes você tá falando, tipo, o slide tá parado, eu quero ver o seu rosto, aí eu tenho que desvirar. É muita diferença. E vocês sentem falta de ver o rosto da pessoa falando? Eu prefiro pelo celular, tipo, ocupa menos espaço. Ah, eu prefiro olhar pra pessoa, porque às vezes tem professores que fazem muito esqueminha com as mãos e tudo mais. Aí eu Entendi. acho que fica melhor.
Às vezes o uso da gesticulação ela é muito importante, né? Para o entendimento. Muito bem. Eu fiquei com dúvida disso, porque eu nunca fiz live com o telefone, né? Tipo, é sempre elas através do computador. Porque tem que passar slide, tem que aceitar aluno, enfim, é muita coisa para se fazer numa tela muito pequena. Por mais que a tela do meu celular não seja tão pequena, mas mesmo assim seria um pouco complicado, eu acho. Mas queria ter uma ideia de como é que funciona isso para vocês. Eu acho que o Outra pior coisa, mesmo é a apostila. pior mesmo é o quê? Não ter apostila, ter que fazer exercício, tipo, anotando e tal. Eu sinto muita dificuldade nisso, porque eu me perco no texto, eu não sei o que eu tenho que anotar, o que eu tenho que fazer. Uhum. Mas você diz o quê? A apostila teórica ou a apostila que você já estava acostumado? Não, a física mesmo, tipo, ter que fazer questão lendo e anotando em outro papel, sem fazer na própria apostila, sabe? Entendi. É uma adaptação bizarra, né, gente? Mas, enfim, nesse caso aí eu não sei nem como poderia ser, perdão, solucionado. Mas, enfim, o que eu puder fazer aqui, se caso precise, venham a precisar de alguma coisa, só falar comigo, tá? Era isso que eu ia falar, inclusive, agora. Queria saber de vocês até agora, porque a gente tem falado muito, são matérias muito densas, né? A gente passou por matérias bem complicadas, inclusive, a gente falou sobre metabolismo celular, que é uma aula bem pesada, eu acho que, inclusive, é uma das mais pesadas do ano. A gente viu fotossíntese, a gente viu respiração celular, passamos por fermentação, que é um pouco mais tranquila do que as outras, mas eu queria saber como é que está a biologia, muito importante para vocês, e eu queria saber como é que está isso aí no desenvolvimento de exercícios, como é que está funcionando. Eu queria que todos falassem um pouquinho. Assim, a matéria tá em dia, tá tudo certinho, só que eu tô tendo dificuldade mesmo em respiração celular, isso eu me enrolei um pouco, sim. Mas eu... Nos exercícios? Oi? Você diz o quê? Na teoria ou nos exercícios? Na teoria. Na teoria. Uhum, uhum. Mas tem alguma outra matéria? Foi só em respiração? Como é que tá? Não, por enquanto só respiração. Beleza. E outras Pra pessoas, mim é por mais favor. fotossíntese. Fotossíntese tá mais Pra mim é complicado? mais fotossíntese. Uhum. Porque eu Pode só falar. aprendo, tipo, com esquema. Ui, tá travando? Não, não, pode falar, Sara. Foi mal. É porque eu só aprendo eu só entendo com esquema, sabe? Às vezes eu tenho que procurar pra botar, tipo, mais detalhe e ficar puxando seta, porque pra mim é difícil visualizar tudo. Eu tenho que desenhar e escrever tudo. Uhum. Sente um pouco de falta, então, de tipo de resumo, mapa mental, essas coisas. Aham, do quadro mesmo, né? Porque no quadro vocês faziam tudo, né? Vocês puxavam seta, vocês mostravam o que tava acontecendo ali. Uhum. É, Eu super entendi o que você quis dizer agora. Fala, Isa. eu também fiquei com um pouco mais dificuldade em fotossíntese e do que respiração, por exemplo. Até porque a respiração eu já tinha visto no. Tipo, eu tive mais contato nesse último ano. Uhum. Eu tive isso no último período que eu fiz e tal. Então eu já estava mais tranquila, mas fotossíntese tinha um tempo maior que eu não tinha visto, sabe? Aí eu tive um pouco mais de dificuldade. A fotossíntese costuma ser mais problemático do que respiração celular, porque a galera costuma não gostar muito dessa matéria. Então já começa por aí. Falou de planta, a galera de medicina já dá uma estremecida, né? Fala-se sobre fotossíntese, sobre fisiologia vegetal, já rola um rançozinho. No geral, tá? Não que isso seja uma regra. Mas a respiração celular, ela também é complicadinha. A questão é que na fotossíntese a gente tem as variações do tipo de planta, né? Então o metabolismo não é igual para todo mundo. A gente tem aquele metabolismo da fase química via V3, via a via CAM, né? A V4, enfim, são tipos de metabolismos diferentes para a planta. No caso da respiração celular, é um processo só, mas a cadeia respiratória, né, que é a fosforilação oxidativa,
ela acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque você tem uma série de eventos ali que acontecem, e, e isso pode ser um calo, sim, no pé de vocês. Mas eu tenho muito medo, por isso que é muito importante que vocês tentem fazer os exercícios, é muito importante que depois com a Camille vocês façam novamente, tirem dúvidas dos exercícios que vocês tentaram fazer da minha parte, e façam com ela os que ela trouxer para vocês. Inclusive, ela já fez esses tipos de exercício com vocês, de respiração e fotossíntese? Sim. E aí, Tainá, como é que ficou isso para você, só para ter uma ideia? Continuou na mesma? Como é que ficou? Não, deu uma clareada, mas eu não. É que eu não tenho. Nos exercícios eu consigo ir bem, só que eu não sei se eu tô acertando por. Assim, porque eu vou no feeling, ou se Uhum. é porque eu sei a teoria, entendeu? Eu não tenho essa certeza. Não sei Beleza. explicar. Mas pra mim não parece estar muito claro ainda, não. Eu até separei o final de semana pra rever as aulas. Uhum. Ô, Rômulo, Pode falar. eu tô tendo mais dificuldade em fotossíntese também, mas especificamente na questão da fase fotoquímica. Porque, tipo assim, a fase fotoquímica eu achei muito detalhe e ninguém tinha. Eu nunca tinha tido uma aula com tanto detalhe quanto a que você deu. Então, assim, foi muita coisa nova que apareceu pra mim. Eu nem consegui terminar os exercícios de fotossíntese da apostila, porque às vezes, tipo assim, eu conseguia. Eu falei, ah, não, entendi isso. Aí a apostila perguntava e eu não conseguia associar, sabe? Fazer associação, tipo, de uma coisa a outra. Eu não consigo. Aí eu nem consegui terminar os exercícios. Eu pulei para respiração celular, terminei e tô para terminar o de fotossíntese agora. Uhum. Milena, esse ano, inclusive, isso foi uma novidade para mim também, tá? Esse ano, devido à diversidade de interesse de vocês, né, dos alunos do JLMed, eu resolvi dar um upgrade aí nessa parte de metabolismo, porque é uma parte muito difícil. As pessoas, né, e quando eu digo as pessoas, eu digo os professores que lecionam biologia, ficam com certo receio de aprofundar demais, porque nem tudo é cobrado, mas aí é um tiro no pé, porque a gente não aprofunda, vocês entendem superficialmente, e aí acham que sabem o treco, e na verdade não sabem. E aí quando a questão cai um pouquinho diferente do padrão, aí todo mundo erra. Isso continua sendo um calo para vocês, vocês acham que aprenderam, e na real a gente meio que sei lá, a gente criou ali uma regrinha para ninguém errar questões disso. Então, esse ano, eu resolvi dar um up. E qual foi o up? Eu quis pegar o conteúdo universitário, ou seja, pegar o conteúdo que é dado na grade, no currículo básico da graduação, e esmiuçar isso, ou seja, adaptar isso para vocês no ensino médio, a nível de ensino médio, né, que é a prova do vestibular. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei a aula de lá, adaptei e trouxe para vocês. Só que mesmo adaptando, é uma carga de informação absurda. Só que a aula está gravada, né? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. A gente ainda teve a interação aqui. Então, assim, a ideia é que, se vocês entenderem pedacinho por pedacinho, pode vir a questão que vier, assim, tipo, não vai comprometer na hora da elaboração da atividade, entendeu? Do exercício que vocês fizerem. Eu acredito que, assim, quem fez, ou vocês continuaram tendo dúvidas, porque é uma matéria difícil, é normal, teriam dúvidas de qualquer forma, ou se você entendeu, conseguiu entender o passo a passo, né, não ficou uma coisa muito embolada, é muito capaz que você também não tenha dúvida praticamente de nada, porque não tem nada fora daquilo ali que possa ser cobrado. Então, a fotossíntese ela vai ter dois caminhos, né? O caminho de você parar e tentar entender aquela aula toda e não ter problemas mais com ela, porque, pô, não, agora eu estou entendendo fotossistemas, eu estou entendendo que é a fase fotoquímica, eu estou entendendo a fase química,
as exceções da fase química, e acabou. O mundo já está ali dentro daquele slide, daquele material, junto com a explicação. Então, assim, eu acho que se vocês têm dúvida, vai ter uma semana aí no planejamento, que é uma semana de revisão. E a ideia vai ser a gente fazer isso daqui. A gente pegar o dia, tá? Entrarmos todos e vocês falarem, porra, eu fiquei com muita dúvida em tal parada. E a gente vai abrir e vai discutir isso com todo mundo, sabe? E eu vou perguntando para vocês, vocês vão respondendo, e eu vou avaliando o quanto vocês conseguiram absorver de cada conteúdo. Porque ensinando a gente aprende, né? Então é interessante que eu venha, fale alguma coisa, pergunte, vocês me respondem, assim eu vou vendo até que ponto vocês conseguiram captar ou não a mensagem. Tá? Então fiquem tranquilos, aqueles que não conseguiram pegar direito, porque a gente ainda vai ter a oportunidade de voltar nisso. Tá? Mas pelo que eu entendi, é fotossíntese e respiração até agora. Nada de bioquímica, ecologia, até aí tranquilo, é isso? Genética. E bem tranquilo em relação ao resto. Foi mais isso mesmo que pra mim pegou de verdade. Beleza. Mais alguém? O restante, tem uma galera que tá aí, não comentou, João, Caio. Eu sei que tem uma galera que não pode responder, tá? Porque assiste por outras ferramentas que às vezes não dá para você se comunicar, mesmo que seja por texto. Então, quem não der para falar, ok. Mas eu queria ter uma noção aí se todo mundo está conseguindo entender. Bioquímica, pra mim, também não é um problema, não. Foi mais aquilo mesmo que o pessoal falou. Que, por exemplo, fotossíntese, né? E a respiração celular tem muito esqueminha, tem muita coisa que a gente tem que associar uma coisa a outra, sabe? Então, pra mim é uma coisa mais assim complexa. Mas não chega a ser, tipo, dificílima, não, sabe? Dá Uhum. pra entender de boas. Que Mas tem que bom, fazer aquele cara. esforço pra entender, tipo, se você perde um detalhe de uma outra coisa, você já não consegue entender o outro, sabe? Basicamente Uhum. isso. Eu queria dar agora uma dica para vocês, porque eu não sei se foi a Nara Milena que falou da necessidade, aí não foi a Sara que falou, da necessidade de fazer resumo, né, de fazer mapa mental, enfim. E essa era a dica que eu queria dar para vocês. Se possível, na hora de for estudar a parte teórica da matéria, tenta pegar uma folha em branco, né, e, e, e assim, colocar no papel tudo que vocês lembram sobre aquilo ali, tentar criar um mapa mental. Eu sei que não é uma coisa muito simples, mas se vocês tentam fazer isso, dá uma ideia, quando a gente coloca no papel, a gente consegue entender de fato quais são os buracos, as lacunas que estão em relação àquilo. Então, se eu vou estudar fotossíntese, você coloca no papel as duas etapas, etapa fotoquímica e etapa química. A etapa fotoquímica é formada pelos fotossistemas. O que você lembra desses fotossistemas? Qual é o fotossistema que vem primeiro? Qual é o fotossistema que vem depois? Então, assim, isso vai te ajudar muito. Depois da fase química, tenta lembrar o que acontece no ciclo de Calvin, quais são as principais etapas, quais são os principais processos, né? E aí você vai ver, porra, não estou lembrando qual é a primeira etapa, é o que? Carboxilação, quem que entra, enfim, isso é muito bom. E aí você vai, pega o slide, pega o caderno, enfim, e vê o que está faltando. Pô, não lembrei daquilo ali. E aí você vai e preenche. Cara, isso faz uma diferença brutal. Na hora que a gente estiver estudando fisiologia humana, né, a gente vai ver isso assim de uma forma muito mais clara, tá? Mas eu acho que isso já poderia ser uma boa ferramenta para vocês na hora que estiver. Eu não sei como é que vocês estão se organizando para estudar, né? Se é só com exercício, se vocês estão também tirando tempo para a parte teórica, mas eu acho que talvez na parte teórica, ao invés de ficar só olhando os slides, escutando aula, talvez fosse interessante saber o quanto você está conseguindo absorver de cada aula. Né? Então, pô, eu estou assistindo a aula hoje com o Rômulo, será quanto que eu consegui absorver disso? Então, através de um mapa mental onde você vai colocar ali o que você lembra, isso pode ser um mecanismo interessante para você saber
se está dando resultado ou não. E, assim, digamos que eu faço uma mapa mental e ele ficou muito cru, eu não lembro de quase nada. E na hora de fazer exercício, eu quase não consegui fazer, então isso já é um parâmetro, né, que você tem, uma métrica. A métrica é, pô, se eu não estou conseguindo fazer os exercícios, eu também não lembro da matéria, porque essa matéria não entrou legal, entendeu? Não se fixou legal. Então, eu tenho que tirar dúvidas dela, eu tenho que rever. Aí sim você vai rever a aula, você, o, o vídeo, né? Você vai, sei lá, pesquisar alguma coisa teórica sobre esse assunto, mas digamos que você fez os exercícios, tá de boa, depois você pegou e fez um mapa mental e tá de boa, pô, tô lembrando de muita coisa. Então é algo que talvez você não precise dar tanto crédito naquele momento e fixar, né, o seu esforço físico e mental para se debruçar sobre conteúdos que você está com maior dificuldade. Então essa é uma estratégia que eu acho muito boa, tá? E que possa ajudar vocês aí nesse momento de ter estratégias de estudo, para não perder muito tempo. Porque, assim, eu lembro que na minha época de vestibular, eu gravava, eu ia para o curso e levava gravador, tipo, gravava as aulas dos professores, chegava em casa e anotava tudo que eles falavam que não estava no quadro, né? E aí isso facilitava muito para mim a minha vida. Só que eu perdia anos-luz, sabe, de estudo. Ficava muito tempo nessa parte teórica e eu tinha que ficar me dividindo entre exercícios e teoria, e isso era um inferno. Porque se você pegar 10 disciplinas, entendeu? Digamos, 8 disciplinas, fica muito difícil você conseguir fazer tudo. Então, nessas horas, a gente tem que saber aonde a gente vai direcionar o nosso esforço. Então, enfim, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. A gente vai ter aí, nas próximas semanas, momentos de revisão. A gente já está há muito tempo fazendo teoria, a gente precisa de umas pausas para isso. Então, hoje eu tirei um pedacinho para saber como é que isso está aí em relação a vocês, e a gente poder, então, dar início ao conteúdo de hoje, beleza? Que não é tão pesado quanto esses últimos que a gente viu. Eu só parei mesmo porque eu precisava saber como é que ficou essa questão aí das aulas de metabolismo energético. Bom, Romulo, só a pode última falar. coisinha. Nessas aulas de revisão, se tu puder trazer exercício mais específico, tipo, sei lá, FUVEST, Unicamp, que é uma coisa bem específica, que eu acho até melhor para fixar mais. Beleza. Tudo Mas se bem. puder ser isso aí. Sem problema. Bom, vocês estão vendo aqui a tela do computador, né? Sim. Show. Então, hoje a nossa aula, dando sequência à genética, a gente vai falar sobre as mutações cromossômicas, tá? E o início, ele é bem uma revisão. Por quê? Só o iniciozinho mesmo. Porque para falar sobre mutações, a gente tem que entender primeiro o que é uma mutação, né? E eu lembro que a gente teve uma aula onde a gente falou sobre conceitos, né, da genética, e eu não lembro se a gente chegou no título, né, de mutações, ou no conceito mutação. Mas o que significa mutação? Alguém saberia me dizer? Não é um erro na leitura do DNA? Na tradução, eu acho. Valeu, Inara. Alguém quer falar diferente? É porque pode ser positivo também, né? Pode ser positivo também. Alguém quer falar mais alguma coisa? Como é que a gente define, então, mutação? Primeira coisa, mutação tem duas premissas para você considerar uma mutação. A primeira premissa é que é um processo espontâneo. A segunda premissa é que é um processo aleatório, são coisas diferentes. Então, a espontaneidade do processo mutagênico é porque não necessariamente
alguma coisa vai impor ao DNA que ele sofra uma modificação. Então, mutação significa modificação, tá? Então, a definição de mutação é quando o DNA ele é modificado da sua estrutura original. E aí tem as duas premissas que a gente falou, tá? Que é a espontaneidade e ser espontâneo e aleatório. Ou seja, pode acontecer em qualquer parte do DNA e pode acontecer de maneira voluntária, ou seja, sem que alguma coisa externa imponha essa modificação. Pode ser uma coisa externa que imponha? Pode. A gente pode também não ser. Tá? Então, são as duas premissas. Muito Então bem. é na duplicação do DNA? Oi? Então é na duplicação? Pode ser na duplicação, pode ser também no processo de transcrição, sem problema. Ah, tá. Mas geralmente é na duplicação. Beleza? Beleza. Então, isso é mutação. Mutação é uma modificação do material genético. Essa modificação, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, mutação não está atrelado a ser bom ou ser ruim. O que vai definir se é bom ou se é ruim? A necessidade do organismo. Então, o ambiente onde ele está exposto. Então, existem mutações, né, que acontecem que favorecem a sobrevivência do ser vivo. E existem outras mutações, ou seja, modificações que acontecem, que não favorecem a sobrevivência do ser vivo. Agora, mutações acontecem a todo momento no nosso corpo, desde que a gente é formado. Então, desde que você é zigoto, você está duplicando o material genético. Então, as suas chances de ter mutação, elas já existem. Quanto mais velho você fica, maior é a taxa de mutação. Por que é maior a taxa de mutação? Porque as suas células já se duplicaram milhares e milhares de vezes. Coisa que quando você ainda é zigoto, não, né? Porque você acabou de unir o material genético. Então a taxa de mutação ali é muito baixa, tá? Agora, quando você é mais velho, a tua taxa de mutação é bizarramente maior. Logo, se a tua taxa de mutação é maior, as chances de você gerar um problema genético acaba sendo maior também. Beleza? Por isso, você pega pessoas mais velhas que têm filhos, além do corpo, né, não ter o metabolismo acelerado como os mais jovens, além disso, a taxa de mutação das suas células é maior. Então, seus gametas são mais velhos. Então, a chance de gerar uma pessoa com um problema genético, com uma síndrome, né, que a gente chama assim, pessoas que têm uma mutação e que geram um indivíduo modificado, né, ele possui uma síndrome. Então, essas síndromes, elas costumam haver em maior quantidade, maior proporção, em gametas mais velhos, ou seja, de pessoas mais velhas. Ou de pessoas, né, que têm filhos em casamentos consanguíneos, em uniões, não vou nem falar casamento, vou falar uniões consanguíneas. O que seria uma união consanguínea, alguém sabe me dizer? De parentes? Isso, parentesco tem um parentesco, né? Próximos. Então, a gente precisa, antes de falar sobre síndromes, a gente precisa entender de fato o que é o termo mutação. Então, eu acabei de explicar aí. Lembrando que a gente tem dois tipos de células no corpo: as células somáticas e as células germinativas, né? Ou também chamadas de autossômicas e reprodutivas.
sexuais. Então, as autossômicas são todas essas que formam o corpo. As germinativas são os gametas. Lembrando que as células somáticas são diploides, né? Tem 23 pares de cromossomos em humanos. As germinativas são haploides. Só tem metade do número de cromossomos. Então, ao invés de ter 46, né, 23 pares, ela só vai ter 23. Porque a intenção dessa célula é juntar com as 23 do parceiro sexual. Concorda comigo? Alguém não entendeu ou ficou claro? Ficou Só claro? uma coisa, as células tronco, elas são germinativas? Não, as células tronco são autossômicas. Germinativas é gameta, é óvulo e espermatozoide. Ah, tá, é porque eu achei que célula germinativa também tinha a ver com desenvolvimento inicial. E aí dizem que as células tronco estão ligadas a isso, né? Aí eu achei que tinha. Estão ligadas a isso o quê? Desenvolvimento inicial, tipo, se você tiver algum Elas problema. estão. As células tronco, elas são, né, na definição padrão, elas são células totipotentes, são células que têm capacidade de gerar qualquer tecido do corpo humano. Agora, para ela ter condições de fazer isso, ela tem que ser diploide. E se ela é diploide, porque aí o diploide é aquele que tem os 23 pares de cromossomos, né? E para ela ter 23 pares, ela tem que ser necessariamente de linhagem somática ou autossômica, e não germinativa. A linhagem germinativa, ela é estrita nos animais para fazer filhos, para juntar a tua célula, material genético do teu corpo, com o do parceiro sexual, para criar variabilidade genética no outro indivíduo. E aí isso serve para que a gente evolua. A reprodução animal, né, é para juntar materiais genéticos diferentes e formar filhos geneticamente mais resistentes ao meio que está mudando a todo momento. Então, é para isso que a gente faz filho, né? Para que a sobrevivência da nossa espécie permaneça, porque o ambiente de hoje, ele não é mais o mesmo ambiente de quando vocês nasceram. Então, digamos que vocês tenham 18 anos aí da vida de vocês, né? Quando vocês nasceram, o ambiente era diferente, né? Então, por exemplo, o Covid que a gente está vivendo agora, e que a gente vai ter que criar resistência em cima dele, né? A gente vai ter que selecionar indivíduos que sejam resistentes a ele. Vocês, quando nasceram, não tinham isso. Eu, quando nasci, não tinha isso. Né? Os grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, né? A gente sabe que o grupo de risco ele é relativo, mas assim, são pessoas que têm menor imunidade, se todo mundo está em risco, eles estão em risco ao quadrado, né? Mas são 60 anos de diferença. Então, a taxa de mutação das coisas varia muito. Então, uma forma que a gente tem de manter a sobrevivência da espécie é juntando o DNA dessas pessoas que estão aqui hoje, porque essas pessoas que estão aqui hoje são as pessoas resistentes da nossa espécie. Vocês são pessoas resistentes da espécie, né? Nós somos. Então, a gente garante a sobrevivência da espécie formando filhos com outras pessoas que também são resistentes. Então, isso a reprodução, ela nada mais é do que um processo de variabilidade para que a gente, então, permita aí o aparecimento de indivíduos ainda mais resistentes que a gente. Beleza? Então, célula-tronco, para voltar à pergunta inicial, ela é uma célula de linhagem somática não germinativa. Beleza? Beleza. Show. Bom, então, aqui um slide só para poder falar sobre as mutações. Tá? Então, são modificações desse material genético. Tá? Pode ou não levar a uma alteração fenotípica, ou seja, lembra que fenótipo é aquilo que você consegue observar, o processo é o produto final do genótipo, né? E existem, sim, algumas coisas que podem acelerar o processo mutagênico. Então, drogas, né, remédio que você tome, temperatura, alimentação, isso pode alterar, sim, o material genético. Tá? Existe um estudo muito, muito cobrado, muito, muito falado no vestibular,
que é chamado de epigenética. Não sei se vocês já ouviram. A epigenética estuda como os fatores externos podem influenciar no processo mutagênico. Então, você tem dois grupos: as mutações espontâneas, que são aquelas que acontecem naturalmente, porque as células estão se duplicando, e você tem aquelas que são induzidas, porque existe algum fator externo que está induzindo naquela modificação. Então, por exemplo, uma pessoa que pega a praia direto, se expõe à radiação UV direto, tá? Em concentrações altas, elas promovem uma duplicação celular tão intensa na pele para produzir melanina que chega uma hora que satura a velocidade da produção de melanina, até o ponto que a célula sofre uma mutação, ou sofre várias mutações, e essa pessoa pode acabar produzindo um melanoma, né? Que é aquela região que pode gerar ali um câncer, né? Pode ser um tumor de pele. Então você está acelerando tanto aquilo ali que ele pode sofrer essa alteração. Então isso foi algo induzido. Beleza? Você pode esquentar uma comida no micro-ondas, pelando e tomando água gelada depois, refrigerante depois, e criando um choque térmico tão grande na tua boca que isso vai ter que produzir células ali da gengiva para poder repor isso, até chegar ao ponto que isso pode gerar um tumor naquela região. Você pode expor o estômago, né, a tanta acidez que pode promover tanta duplicação celular lá para recuperar, que isso pode gerar um tumor. Beber tanto álcool ao ponto do fígado gerar cicatrizes, né, ou seja, células ali extras que inviabilizam, né, a, a função hepática, né, desse órgão. Ou, por exemplo, você pode fumar e ficar degradando as células pulmonares, os alvéolos pulmonares, até o ponto que cria cicatrizes, e aí você forma lá uma fibrose, né? E aí dificulta o processo de respiração. Então, algumas mutações, ela vem por hábitos de vida que são ruins, né? Que não são, enfim, normais, digamos assim. Tudo bem? Alguém ia falar alguma coisa. Acho que era a Sara, Amanda. Eu ia perguntar que essa parte da epigenética tem um pouco até a ver com a ideia do Lamarck, não é? De que a pessoa ela vai tendo fenótipo e provavelmente passando isso, só que sem ter uma leitura dos genes mesmo. Isso se aproxima do Lamarck porque é um processo de adaptação. Se aproxima. Só que o Lamarck, ele explicava evolução com isso, né? E não necessariamente a gente evolui com isso, né? E ele também dizia que você passava isso para os filhos, mas não necessariamente não necessariamente não, muito provavelmente você não vai passar isso para os filhos, porque o que a gente passa para o filho é a linhagem germinativa. Eu não passo para o meu filho a linhagem somática. Então, se eu pego o sol todo dia na praia e fico negro de tanta melanina, e aí eu encontro lá a garota e faço um filho nela, o meu filho não vai nascer, tipo, negão, porque eu fiquei pegando sol direto, entendeu? Porque o que vai ser passado, né, do meu DNA para o meu filho não é as minhas características somáticas, né, o que está na minha célula que compõe o meu corpo, mas sim aquilo que está no meu gameta. Então, o que está no meu gameta é que vai definir o que o meu filho vai ter ou não. Se me aparece uma pinta nova no corpo hoje, não necessariamente a minha filha ou meu filho vai ter, entendeu? Agora, tudo aquilo que está dentro do meu gameta, aí isso com certeza vai ser passado para ele, entendeu? Entendi. Show. Aí, olha só, para a gente Rômulo, entender. Fala, quem falou? foi eu me perdi. É porque você falou, a radiação solar estimula a duplicação do DNA para a produção de melanina. Aí depois você falou de melanoma, e eu tava escrevendo, eu me perdi. Beleza. Melanoma é aquela mancha escura que dá na pele, que pode ser indicativo de tumor, tá? Isso pode acontecer
por uma alta exposição à radiação solar. Era isso que você queria saber? Era. Obrigada. Bom, aí a gente vai para cariotipagem, tá? Aqui tá caritopagem, mas na verdade cariotipagem, tá errado. Vou consertar aqui. Mas no material de vocês não vai estar certo, então, por favor, modifiquem aí, tá? A cariotipagem é o estudo que a gente faz em cima do cariótipo. Eu não sei se vocês lembram o que é o cariótipo, né? É a análise dos cromossomos da espécie. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos normalmente, né? O indivíduo padrão. Então, a gente vai estudar para que serve cada conjunto cromossômico desse, cada duplinha dessa. Então, a ideia aqui, quando se estuda síndromes, é quando você tem uma alteração desse cariótipo, tá? Isso pode alterar o número de cromossomos para mais ou para menos, ou isso pode alterar também a estrutura de um cromossomo. Então, às vezes, você perde uma perna, acrescenta um braço, muda um braço com uma perna. Então, tudo isso vai gerar alterações no indivíduo final, né? A formação do indivíduo. Então, vem aqui para o próximo slide, onde é cariótipo. Sendo que eu já dei essa aula, né? Eu já falei sobre cariótipo. Então, cariótipo é o conjunto de cromossomos que formam uma espécie. Pode ser que alguém não tenha visto essa aula, né? Então, no caso humano, a gente tem 23 pares de cromossomos. Então, tá aqui. Lembrando que é sempre do maior para o menor, né? Então, é isso, sendo que o último par aqui é o par sexual, é o menorzinho de todos. Então, é basicamente isso, tá? Lembrando que dá para reconhecer o sexo, tudo bonitinho aqui, esse é o padrão. Aí a gente começa lá vendo esses cariótipos normais, coisa que a gente já tinha visto, né? Então, você tem aqui os cromossomos, 23 pares. Nesse primeiro caso aqui é um XY, né? Porque o segundo é menor que o primeiro, e o Y é pequenininho. Então, é um homem. Esse segundo caso aqui, 23 pares também, né? Do maior para o menor par. E a gente vê 2X aqui, então é uma mulher. A gente sempre representa assim, tá? O número de cromossomos que tem, vírgula, o par sexual. Então, aqui nesse caso é 46 cromossomos, total, sendo que o último é XX. Desse lado aqui, você representaria como? 46, vírgula, XY. Bom, e aí a gente volta para a mutação, né? A mutação é uma alteração, então, do número da estrutura de cromossomos, tá? Pode ser chamado de aberração, mutação cromossômica, mas eu acho muito difícil alguém colocar aberração, porque isso é meio pejorativo, tá? Então, as mutações são chamadas de mutações mesmo, ou modificações. Bom, a gente tem dois tipos de mutação que você precisa saber, tá? A primeira é a mutação numérica, quando se altera o número de cromossomos do cariótipo, e as estruturais, quando você não altera o número, mas você vai alterar a forma ou o tamanho de um ou mais cromossomos da célula. Então, a gente tem as numéricas e as estruturais. Tudo bem por aqui? Alguma dúvida? Alguém perdido? Falando rápido? Como tá? Tudo bem. Tainá, tá de boa por aí? Tá tudo bem. Beleza. Isa, tranquilo? Tranquilo. Show. Aos poucos eu vou perguntando pro restante da turma também. Então, olha só. Vou começar pelas numéricas. As numéricas, ela vai envolver ou o ganho de cromossomos ou a perda de cromossomos no cariótipo, tá? Então, quando você tiver esse ganho ou perda de cromossomos, a gente vai chamar isso de uma aneuploidia, tá? Então, eu ganhei um cromossomo no par 23. Eu ganhei um cromossomo no par 16. Eu perdi um cromossomo no par 8. Isso tudo é aneuploidia, porque eu alterei um ou outro par. Agora,
digamos que você ganhou um cromossomo em todos os pares. Aí a gente vai chamar isso de uma euploidia, porque você mudou o número de conjuntos de cromossomos inteiro. Ao invés de ser diploide, se eu ganho um cromossomo em todos eles, eu não tenho mais duplas. Ele não é mais diploide, ele é triploide. Então, é uma euploidia, porque mudou tudo. Ah, digamos que eu ganhe 2 em todos os pares, então agora eu não tenho mais pares, eu tenho quádruplos. Então aqui é tetraploide. Beleza? Então isso são euploidias. Geralmente, euploidia não cai tanto no vestibular. Por quê? Porque a modificação é tão grande, tão bizarra, que você tem a formação de, é, de natimortos, né? De crianças que já nascem, que são abortadas, tá? Porque não conseguem sustentar o desenvolvimento todo do feto. Ou sustentam, mas logo em seguida não suportam, né? Não suportam toda a modificação que foi gerada por conta dessa mutação, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho das euploidias. Aqui é um exemplo, ó. Repara o cromossomo desse feto, o cariótipo desse feto, que ao invés de ter 2 pares de cromossomos em todos os pares, ele tem 3 pares. Oh, perdão, 3 pares, não é par, né? Ele tem trios aqui, beleza? Nos 23 cromossomos. Nos 23 que eram para ser pares de cromossomos, né? Então, ele não é 2N, ele é 3N. Existem casos de 4N também. Isso é um erro? Você vai me perguntar, porra, mas como é que isso acontece? Mas isso acontece lá na meiose. Então, quando a meiose não rola de uma maneira adequada, não há uma separação total dos cromossomos, você pode ter um espermatozoide que, ao invés de levar 23 cromossomos, que seria o normal, você tem espermatozoide com 46 cromossomos. Aí imagina, eu tenho um espermatozoide com 46, que vem a fecundar um óvulo com 23, então agora tu tem 46 mais 23, ou seja, 69. É esse caso aí. Beleza? E como é que eu formaria uma tetraploidia? Se você tiver um espermatozoide com 46 e um óvulo com 46, 92. Sacaram a ideia? Então isso vem de uma meiose com alterações. Ou seja, beleza? Então, Rômulo, diga. você pode só repetir a última frasinha que você disse, que deu uma picotada aqui, eu não consegui ouvir. E o problema é que eu não sei qual foi a última frasezinha que eu disse. Que veio de meiose com alterações. Aí, ou seja, depois disso travou. Tá, tô tentando lembrar, peraí. Então, vamos lá. Ver se eu consigo lembrar falando. Eu disse o seguinte, que isso vem de uma alteração no processo meiótico, né? Ou seja, a meiose, ao invés dela dividir, né, o DNA pela metade para formar células haploides, e aí eu tenho um gameta, um espermatozoide haploide, um óvulo haploide, se você pode acabar tendo um erro nessa divisão e gerando espermatozoide e óvulos diploides. E aí, se eles são diploides, o somatório vai ser completamente diferente. Então, se eu tenho espermatozoide com 46, o óvulo com 46, no total tem 92, e não 46. E aí eu estaria formando um indivíduo, né? Um feto tetraploide, né? Ou se eu tenho um espermatozoide com 46 e um óvulo com 23, dá 66. É uma triploidia. Então, quem define isso é a divisão meiótica. Foi isso que eu disse. Beleza. Rômulo,
Manda. Tu não falou de planta ainda, mas, tipo assim, tem planta que é triploide, né? Mas isso também tem relação com a fertilidade dela? Calma. É porque para você formar o embrião, você tem que ter um número igual, né? Tipo, N, 2N, 2N. Se uma planta é triploide, ela vai conseguir ser fértil? Entendeu, mais ou menos? Tá, você tá misturando aí, Sara, pisando em dois terrenos um pouco diferentes. No caso das plantas, não é a planta que é inteira triploide, não, tá? A planta, ela é diploide. Parte dela, no caso, porque a planta, ela segue um ciclo de vida diferente do nosso, né? A gente tem um ciclo de vida diplobionte. A gente não falou disso, mas vai falar. Por que diplobionte? Porque o indivíduo adulto é diploide. A planta, ela segue uma alteração. Ela não faz só isso. A gente fala que ela segue um ciclo de vida chamado de metagênese. Eu não sei se você já ouviu falar isso, se você lembra disso, mas é alternância de gerações. Então você tem uma parte da vida da planta onde ela é diploide, você tem uma parte da vida da planta onde ela é haploide. E então você vai ter lá, né? Você tem o gametófito e o esporófito. Então você vai ter ali, dependendo da planta que você estiver estudando, uma é haploide, uma parte da vida dela é haploide, a outra é diploide, ok. Aí você falou, mas a planta é triploide. Não. Existe uma parte da planta que é o fruto que é triploide. Então, o desenvolvimento do fruto, ele é proveniente da união de, de células com 3 núcleos. Então, o fruto é triploide. Isso acontece em angiospermas, porque tem fruto, né, no caso lá. Você vai encontrar isso mais em angiospermas, obviamente. Agora, no caso do restante da planta, o corpo da planta, você não encontra nenhuma outra estrutura que seja triploide, não. Consegui responder? Entendi, eu achava que não dava que para uma planta triploide ela não ia conseguir se dividir. Não, não, porque a reprodução dela, a reprodução real, né, para a formação de novas plantas, ela não depende dessa união de triploidia. Não depende disso, tá? Isso é só para a formação de fruto. E o fruto, Acho. na verdade, é para atrair polinizadores, né, e para poder proteger a semente. Mas o embrião mesmo, ele não é triploide, não, tá? Ah, entendi, eu achava que era. Não, não é. Mas a gente vai falar isso em reino vegetal. Mas, Mas eu acho Rômulo, boa a tua colocação, Sara, porque eu acho que é através das comparações que a gente mais aprende. Então você está estudando as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho bem legal, tá? Boa colocação a sua. Quem ia falar comigo era a Inara, né? isso. Isso que a Sara falou é uma mutação, não, né? É uma característica da planta, não? Ou chega a ser enquadrado como uma Mas desculpa, você está falando do quê? da planta ser triploide. É uma característica da formação de fruto. Para ele crescer tem que ser triploide. Sim, mas aí não se enquadra, tipo, mais ou menos nisso que você tá falando, né? Não, Porque. não se enquadra, porque aqui a gente está falando sobre Aham. reprodução. É que ela achou que o gameta, né, a formação do embrião na planta também fosse através de triploidia, mas não é o embrião, e sim o fruto, entendeu? Diferente. Entendi. Aham. Bom, só para poder fechar euploidias, tá? Então, são mutações cromossômicas mais frequentes em torno de 20%, tá? Em abortos espontâneos. Então, a gente quase não vê aí o aparecimento de indivíduos que nasçam com vida dessa forma. Uma outra característica é o retardamento severo do crescimento e a letalidade precoce, que pode acontecer até 5 meses de vida. Como eu tinha falado, eles, quando nascem, têm pouco tempo de vida porque as operações são muito grandes. Beleza? Então, nascimento de crianças com malformações severas é muito raro porque geralmente ele morre antes disso.
e é causada pela dispermia, ou seja, nesse caso aí, a gente tem a formação de um zigoto através da penetração de 2 espermatozoides em um óvulo. Isso é muito raro, tá? A dispermia, ela é um processo muito raro, mas pode acontecer de um espermatozoide ter o dobro de cromossomos, ou seja, você ter um espermatozoide com 46 cromossomos que eu tinha explicado antes. Então existem as duas possibilidades aí para você formar esse indivíduo. Bom, se ninguém tiver dúvida, eu passo para a neoploidia. Lembrando que a neoploidia são as mais cobradas, porque, apesar de ter alterações muito graves, algumas crianças resistem e conseguem sobreviver um tempo aí considerável de vida, ou então a vida toda, com essas alterações que foram feitas, tá? Então, ou é falta ou excesso de cromossomos em cada par. Então, você tem a trissomia do 21, ou seja, tem um cromossomos a mais no par 21, essa é muito conhecida, né? Que é a chamada síndrome de Down. Você tem a trissomia do 18, a trissomia do 13, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Como é que a gente escreve, né, uma aneuploidia? Então, se for autossômica, né, não for sexual, você vai colocar o número total de cromossomos, vírgula e o sexual. Então, ela não altera o sexo, né? Então, você tem a síndrome de Down. São 47 cromossomos. Pode ser XX ou XY, porque não altera o sexo. E esse cromossomo a mais está no par 21. Então, aqui ficou faltando uma informação, tá? Tá errado. Seria isso aqui. Depois vocês modifiquem aí, por favor, no material de vocês. Então, 47 XX ou XY mais 21, porque o par que está em excesso está no par 21. Por isso, trissomia do 21. Aqui, ó, síndrome de Patal é aquela síndrome do 13. Então, 47XX ou XY e tem um no par 13. Síndrome de Edwards é 47XX ou XY no cromossomo 18. Agora, elas podem ser alossômicas, podem ser no cromossomo sexual. A gente tem duas aqui muito conhecidas, que é a síndrome de Turner, aonde você tem um a menos, e é no par sexual, né? Então é X0. Então não é nem X, nem XX, nem XY. E você tem a síndrome de Klinefelter, que é um a mais, tá? E aí você vai ter um cara aqui, é XXY. Depois eu vou falar por que eu falei cara. Então repare esse cariótipo aqui da síndrome de Down. Se é síndrome de Down, você sabe que é trissomia do 21. Então vai lá no 21 e repara que ao invés de ter 2, tem 3. Características da síndrome de Down. Bom, então eu coloquei aí para cada doença o que são aí os fenótipos, assim, mais comuns, né, de cada doença. Não se pergunta tanto isso em prova, se pergunta mais a questão genotípica, né, o cariótipo, e não, quais são as características, os traços de uma pessoa com Down, uma pessoa com Klinefelter, não é cobrado, tá? Mas mesmo assim eu coloquei para vocês, assim como a frequência, também não é cobrado em vestibular. Então a gente tem ali as pregas epicânticas, né? Você encontra ali pregas entre os dedos, por exemplo, você tem hipotonia, que é abaixo do desenvolvimento muscular, você tem hiperflexibilidade das juntas, então acaba fazendo mais movimentos que talvez, provavelmente, um indivíduo padrão não teria, tá? Ossos curtos e largos, deficiência mental é moderada, mas depende. Existem graus de síndrome de Down. Tem indivíduos que possuem mais o fenótipo de Down e o cognitivo, né, não é tanto. Tem outros que têm um retardo um pouco maior. Então, existe uma variedade, tá, de expressividade de Down. A gente tem uma frequência de 1
nascimento para cada 700, tá? Entre 1 e 700 ou 1 em 1000, depende da população. Bom, aqui existe uma relação da idade materna com o nascimento da síndrome de Down. Já se discute bastante isso, tá? Para ver se isso daqui realmente é verdade ou não. Mas é um estudo que foi feito, então é importante que vocês saibam. Então, repara o seguinte: conforme mais velha a mãe é, né? A mãe gestante, o gameta dela tem maior taxa de mutação. Então, conforme ela vai ficando mais velha, as chances vão aumentando, né? Então, com 30 anos, ela tem ali o risco para qualquer problema cromossômico é 1 em 440. Então, ela tem uma chance para 440 possibilidades, ou seja, de dar um erro. Com 48 anos, a chance entre 1 e 8, 1 para 8, é muito maior, tá? Então, a tendência é que quanto mais velho você for para ter filhos, o risco, né, para gerar indivíduos com algum tipo de síndrome, no caso aqui a síndrome de Down, ela tende a ser maior. Isso daí é um trabalho, né, feito aqui, onde a gente separou a imagem para vocês verem isso, tá? Isso também pode acontecer com o homem, tá? Não é só com a mãe. Só que o homem produz muitos espermatozoides e eles sofrem seleção natural na hora da corrida pelo canal vaginal ou pelo útero. Então, aqueles cromossomos velhos, cromossomos com mutação, eles têm menos chances de chegar até o óvulo. Então, quem determina mais a questão dessas mutações acaba sendo a mãe, porque o óvulo ele não sofre tanta seleção nesse caso, né? A mulher ovula e o óvulo que está ali é ele que vai ser. Então, assim, não existe uma seleção, ela ovulou milhões e o mais adaptado, mais, né, o melhor vai ser o escolhido. Não. É aquele óvulo que ela ovulou que vai estar resultando no filho. Então, por isso que fizeram com a mãe, não com o pai, tá? Síndrome de Patal. A síndrome de Patal, Ô, Rômulo, pode perguntar. geralmente, assim, claro que não são todos os casos, mas eu já vi bastante criança que tem síndrome de Down e tem uma taxa de autismo. Tem relação? Olha, eu já vi estudos correlacionando, tá? Mas existe a possibilidade, mas não é uma regra. Você, não necessariamente, indivíduos com Down vão ser autistas, não, e vice-versa. Mas é possível que você encontre, sim, um distúrbio cumulativo, sabe? É possível que você encontre um sobreposto ao outro, mas não é dependente. Ah, tá. Então não tem nenhuma ligação. Tipo, Não, não tem relação. uma ligação, não, uma predisposição, não. Beleza. Obrigada. Nada. Bom, aqui é a síndrome de Patal, né? Tem um a mais no 13. Então, só procurar o 13 aí, ó, tá aqui. E aí a gente vem para ele. Então, deficiência mental, surdez, polidactilia, quando ele tem mais de 5 dedos na mão, tá? Lábio, palato fendido, isso daqui é muito comum em pessoas que têm gagueira, né? O céu da boca, ele não fecha, não tem uma conexão vedada entre nariz e boca, fica meio que aberto ali, tá? Anomalias cardíacas, a ocorrência é de 1 para cada 10 mil nascimentos, tá? 88% morre no primeiro mês e só 5% sobrevive até o sexto mês, então uma coisa grave. Então, é só mais um exemplo. A síndrome de Edwards é um a mais no cromossomo 18. Então, tem que procurar o 18, tá aqui, ó, na letra R. Então, a gente tem hipertonicidade, então tem um pouco de inchaço ali nas partes Ô, Romulo, musculares. Pode falar. eu acho que você já até falou, mas o que mais eles pedem sobre isso mesmo? Cara, eles pedem que você saiba as síndromes no geral, assim. Ah, ele vai te dar um cariótipo normal, ele vai te dar um cariótipo na prova, e vai perguntar que tipo de síndrome refere aquilo ali. É uma aneuploidia?
É uma euploidia? Aí ele vai te dar o caso aqui da síndrome de Edwards. E ele vai falar para você como é que é a síndrome, ele vai mostrar para você quais são as características, ele vai falar qual é o cariótipo, ele vai perguntar, isso aqui é uma neuploidia ou uma euploidia? Entendeu? É mais ou menos assim que ele vai te cobrar. Ou ele vai falar, a gente teve aqui uma alteração cromossômica aonde foi formado um indivíduo com síndrome de Down. E aí ele quer que você diga ou te dá essas informações aqui, ele pergunte para você assim, o que tem a ver a idade com a formação de maiores indivíduos com síndrome de Down? Aí você vai ter que falar sobre mutação. Então é mais ou menos esse tipo de informação que ele vai querer que você dê. Tá? Que você entenda quais são os tipos de mutação, euploidia, aneuploidia, que você entenda o que é uma numérica, o que é uma estrutural, você dá um exemplo de uma numérica de uma estrutural, você dá um exemplo de uma aneuploidia de uma euploidia. É isso que ele vai pedir. Tá bom, entendi. Show. Síndrome de Turner. Então vamos lá. Agora a gente. Não sei se eu pulei alguma, acho que não. Peraí. Não falei da Edwards, né? Então é Edwards, seguinte. Acho que eu não falei toda dela. A gente tem hipertonicidade, deficiência mental e crescimento. As orelhas têm implantação baixa. Todo mundo tem implantação de orelha mais baixa no início, tá? Só que eles não conseguem subir tanto, por isso que fica assim. A mandíbula é um pouco recuada, tá? O rim é duplo. Então, ao invés de ter 2, ele tem 4 rins. Bizarro, né? 1 a cada 6 mil nascimentos. E 5 a 10% sobrevive até o primeiro ano. O resto morre antes, tá? A gente tem aqui o exemplo do feto, natimorto. Ops, isso ali não mais do Edward, tá? Aqui o feto do Turner, perdão. O Turner é sexual já, não é mais autossômico, é alossômico, né? É sexual. Porque ele é 45, porém ele perdeu um no sexual. Por isso que ele não é XX nem XY, ele é X0. Muita gente pergunta, ele é homem ou é mulher? Essa é a grande pergunta sobre o Turner. E, na real, para você definir se é homem ou mulher, você tem que olhar se tem Y. Se tiver Y, é homem. Se não tiver Y, é considerado mulher. Até porque eu sempre falo isso, né? Geneticamente dizendo, o homem, ele é uma variação da mulher. Todo homem, quando era feto, ele parecia mais com a mulher e depois ele pareceu com o homem. A mulher sempre pareceu com a mulher. Agora o homem não, o homem parecia com uma mulher. Então, antes de nascer o pênis, ele tinha algo muito próximo da vagina. Por isso que nenhuma mulher pode fazer ultrassonografia para descobrir o sexo do feto antes dos 3 meses de gestação. Porque se ela fizer isso, o médico vai achar que é uma mulher, entendeu? Então o pênis ele só surge quando vai gerar homem, né? Ele só surge depois do 3º mês de gestação, porque aí o cromossomo sexual Y começa a funcionar. Antes disso, não. Antes é o X, né, que está funcionando, que está predominando. Então as características tendem a ser tudo próximo da mulher, tá? Então é basicamente isso que a gente precisa saber, tá? Então isso é uma mulher, basicamente, tá? No entanto, é uma mulher estéril, uma mulher não tem fertilidade ou é subfértil, porque ela pode até ter o ovário, mas não ovula, enfim, é mais ou menos assim. Tá? Tem baixa estatura, tende à obesidade, tem o pescoço alado, então é um negócio assim, como se ela estivesse forçando o pescoço. Geralmente é cardiopata, tá? Frequência de 1 para cada 2.500, veja, a frequência não é tão grande, mas ela pode chegar a 1 para 10 mil, dependendo da população, beleza? Existe um certo retardo mental, mas vai depender muito aí do indivíduo, né? Varia.
essa questão, beleza? Então, o desenvolvimento das mamas também não é muito grande e elas podem apresentar ali amenorreia, né? Problemas aí relacionados à parte excretora. Bom, a gente tem aqui também o Klinefelter, que também é um problema alossômico. Só que o Klinefelter, ele é XXY. Então, se tem Y é homem, né? E outra, quando uma pessoa tem mais de um X, um desses dois X, ele é inativado e fica numa forma chamada de corpúsculo de Barr. Então, toda mulher, já que tem dois X, ela vai ficar com um X inativado. Então, é um X que funciona. Foi até bom lembrar disso, porque tem muita gente que pergunta, ué, mas qual a diferença, então, de uma mulher normal para um Klinefelter? Porque do Turner? Porque o Turner é X0, né? E a mulher é XX mais um inativado. Então, por que um tem doença, outro não tem? É porque, apesar da mulher inativar um, esse que está inativo, ele tem capacidade de ser ativo a qualquer momento. Ele pode suprir a necessidade do outro, se caso tiver alguma falha, se caso houver uma necessidade, uma produção de uma proteína extra. E a gente diz que esse mesmo que esteja inativo, ele não é inativado 100%, existe 10%. Esse valor é um valor convenção mundial, tá? Que existe 10% de atividade dele, desse X que está inativo, né? Mas não totalmente. Essa é a diferença entre um Turner e uma mulher normal. Mas ela tem o corpúsculo de Barr, né? A mulher normal. Um Klinefelter, ele é homem, mas ele também tem corpúsculo de Barr, porque ele tem 2X, né? Então, são homens subférteis, né? Tem pênis, mas pode ter o gameta comprometido, tem testículo, mas tem o gameta comprometido, ou não tem ereção, enfim, problema hormonal. Você tem ali desenvolvimento de seio, porque como ele tem 2X, ele começa a desenvolver características femininas. Então, o timbre é feminino, tem desenvolvimento de seio, o pênis é um pênis menor, tá? Um pênis pequenininho. Você tem um desenvolvimento mental ali entre 85 e 90 em média, então você tem um certo retardo, tá? Pequeno, mas tem. Problemas comportamentais e a chance é de 1 para 1000, é bem frequente, tá? Klinefelter. E o cara vive. Pode falar. Isso que eu ia te perguntar, tipo, em relação à herança ligado ao sexo e o corpúsculo de Barr, se essa herança for dominante, ainda assim vai ter esse problema, né? Se o corpúsculo de Barr atuar no cromossomo X desão, por exemplo. Sim, vai ter o problema. Mas aí você está colocando uma característica em cima do X, né? Estrutural. Aqui a gente está falando numérica. A gente não chegou. A estrutural vai ser agora. Tá? Esse é então X desão, X desinho. Isso é quando está dentro do X. Ali, no caso, você ganhou um X a mais, um X extra. Não, é porque você falou do corpúsculo de Barr, aí eu pensei nisso. Entendi o que você quis dizer, não está Mas errado. mesmo assim não inativa, né? Tipo, ainda vai ter. Não inativa. Tá bom, obrigada. Bom, agora a gente vai para as estruturais. Então, aqui não altera o número de cromossomos. Todo mundo tem 46. Porém, uns vão deletar um pedaço, duplicar um pedaço, inverter um pedaço com o outro, ou trocar um pedaço de um cromossomo com um pedaço de outro cromossomo. A gente vai chamar isso de translocação. Então, vou mostrar cada um aqui para vocês verem. Então, você tem lá um cromossomo. Aí, digamos que eu tire, que eu tenho uma mutação e arranquei o C e o D e juntei o resto. Isso é uma deleção. Tá? No caso de uma duplicação, eu tenho lá 2 cromossomos, num parzinho, né, do pai e da mãe, e aí você duplica. Então, eu vou pegar lá uma referência aqui e vou trocar. Perdão, vou duplicar. Então, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, e aí, digamos que eu vou ter aqui
aqui nessa duplicação A, B, C, D, C, D, E, F, G. Dupliquei, tá? Esquece essa troca aqui, porque isso aí seria translocação. Mas eu queria mostrar aqui no caso só a duplicação mesmo, que aqui você acaba tendo duas imagens, tá? Para dois processos. Mas você tem a deleção, você tem a duplicação. Aqui a gente pode ter a inversão. Então você tem A, B, C, D, E, F, G, e aí eu inverto aqui, né? Então eu passo a ter A, B, o C pula lá para frente, o E vem para cá, e aí vem D, C, F, G, porque eu troquei esses dois ali. Isso é uma inversão. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a mais prejudicial, né? Qual é aquela que vai trazer mais problemas para o indivíduo? Mais modificações. Vai ser uma deleção, uma adição ou uma inversão? Qual que vocês acham que vai ser mais problemático? Eu acho que a menos, tu falou a mais, mas acho que a menos seria a inversão. Isso, a que tem menos consequências é uma inversão. Por quê? Porque ela não alterou a quantidade de informações. Ela alterou a posição, mas ela não alterou, que já vai gerar alguma coisa. Agora, tirar ou colocar é mais prejudicial. Beleza? A gente tem também a translocação, tá? Então, a translocação, a gente já tinha visto no slide de duplicação, que aparecia as duas coisas, né? Mas é você pegar um pedaço de um e jogar no outro e vice-versa. E aí, tem um negócio. Essa translocação, ela não necessariamente vai ser igual. Se eu tirar 4 de um lado, eu vou colocar 4 do outro. Eu posso tirar 2 de um lado, enfiar no outro, e esse outro devolve 5. Então, a translocação, ela também, dependendo do tipo de translocação que você tiver, ela pode ser bem prejudicial, tá? Bem modificante, digamos. Tá, e ela pode ser recíproca ou não. Eu posso, assim, receber 5 de um lado e não entregar 5 ou 2 ou qualquer coisa para o outro. Tem isso também. Então, a questão, no caso, eu teria que te dizer. Mas numa prova não cai isso. Cai, assim, quais são os tipos de aneuploidias que existem? Aí ele te dá um exemplo. Ah, numa doença tal que descobriram ontem na África, ou sei lá, no Oriente Médio, percebeu-se lá a doença assim, e o material genético final, o anterior, o original é esse, no final é esse. Ou às vezes não é nem no homem, enfim. E aí pergunta para você que tipo de mutação pode ser essa. E aí você vai ter que dizer. Você vai ter que dizer se é uma translocação, se é uma inversão, enfim. Tá? Bom, aqui a gente tem uma outra, que é um exemplo disso, que é o cri de chat. Cri de chat é um termo em francês, onde cri é miado, chat é gato, em francês. Então, cri de chat é a síndrome do miado de gato, aonde a criança tem problemas no desenvolvimento das cordas vocais, ela não consegue falar e ela fica literalmente miando, tá? É bizarro. Isso é uma síndrome, né? Onde a gente tem a deleção do braço curto do cromossomo 5. Então, enfim, você não consegue ver direito no cariótipo, a não ser que você ampliasse o cromossomo 5, mas ele continua tendo 46, independente se é menino ou menina, então ambos podem ter esse problema, tá? E é um exemplo aí muito conhecido de uma deleção, ou seja, de uma aneuploidia por deleção. Aqui Bom, então, pode falar. foi mal. Mas olha só, a inversão ela só acontece depois que já aconteceu a síntese proteica, quando já tá tudo formado, né? Quando já está tudo formado. É porque quando eu vi genética, eu achava que a inversão causava menos, que era menos prejudicial pelo código genético ser degenerado, mas não tem relação, né? Não, porque aí você está mudando um trecho inteiro,
um gene inteiro do DNA. A questão do código ser degenerado, Em relação a códon, né? E aqui a gente tá falando de DNA, né? a gente está falando do DNA como um todo. É, essa troca do DNA, você está trocando os genes, né? Então eu estou invertendo genes inteiros, ou pedaços desses genes. A, a questão dele ser degenerado, ele pode diminuir as chances de alteração? Óbvio, pode. Mas quando você tem uma mutação pontual. Então, quando eu vou ali, troco uma adenina por uma uracila. Entendeu? Agora, quando você traz uma carga inteira, um bloco inteiro de bases, aí é mais difícil, entendeu? Porque não é uma Entendi. mutação pontual, é uma mutação em bloco, aí é diferente. É depois desse processo todo. Tá, obrigada. Bom, aqui é só as características fenotípicas desse indivíduo, tá? Tem ali 1 para 50 mil, não é uma coisa tão frequente. Essa síndrome, ela foi descoberta na França, por isso recebe esse nome. O Cri de chat está escrito até aqui embaixo na imagem, Cri de chat. E aí estão aqui algumas características básicas. Bom, existem duas outras que eu não comentei, que são muito cobradas em prova. Assim, são comuns, né? Que é a do supermacho e da superfêmea. Tá? O supermacho é o cara que tem mais de um Y. Não tá aqui no slide, então eu tô falando, é extra. É quando o cara é XYY. Esse cara, ele é normal fenotipicamente, tá? Ele costuma ser magrelo e alto, tá? São as características, assim, básicas dele. Mas a característica real fenotípica dele é excesso de testosterona no corpo. Então é um cara que tem, assim, tendência a uma sexualidade aflorada, é um cara que tem uma agressividade maior do que a média, então ele tende a ser mais agressivo, tá? Ele não é tão sociável, e é isso, tá? Tipo, foi feito um estudo nos Estados Unidos, eu acho muito legal, que foi nas penitenciárias de serial killers e percebeu que, assim, 90 para cima, que 90% das pessoas que eram consideradas serial killers eram homens com síndrome do supermacho. Então, foi um trabalho científico que foi feito, né, uma análise genética nessas pessoas, é bizarro isso. E apareciam mais de um Y no cariótipo desses caras. E você tem a superfêmea também, né? A superfêmea é quando você tem mais de 2x. Então pode ser 3x, 4x, enfim. E aí, uma coisa legal de você ver isso é assim, se você tem 2Y, não tem corpúsculo de Barr, porque o Y é pequeno. Mas a mulher, quando ela tem 3x, quando ela tem 2x, ela tem um corpúsculo. Né? Quando ela tem 3x, ela tem 2 corpúsculos. Quando ela tem 4x, ela tem 3 corpúsculos. Beleza? Lembra que cada corpúsculo funciona em mais ou menos 10%. Então, se ela é 4x, ela tem 1x e mais 3 na forma de corpúsculo, cada um com 10%, 30% a mais. Então, essa mulher é uma mulher normal, tá? Fenotipicamente, mas o problema dela é hormonal. Ela tem ciclos menstruais absurdos, tá? É uma mulher que tem uma tendência à bipolaridade absurda, porque a carga hormonal dela é maior do que a média da população. Então, é uma mulher que tende à bipolaridade legal, sabe? E ela tem tendências à ninfomania, tá? Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Ou seja, tem uma necessidade por ato sexual absurdo, tá? Incontrolável. Então, tem um filme chamado Ninfomaníaca, né? Muito provável, é possível, que aquela personagem, ela represente uma mulher que tem a síndrome da superfêmea, tá? E Rômulo, pode falar. desculpa interromper. Isso é a síndrome do triplo X, né? Isso. E por que essas mulheres são, tipo, super fortes?
Não necessariamente, você pode ter mulheres que não são tão fortes. Existe uma modelo brasileira que é super fêmea e já foi constatado. Se você for reparar na internet e fazer pesquisa de super fêmea, você vai ver muita mulher que não é forte, que é normal, assim, tipo, são mulheres que tendem a desenvolver muito o corpo, no sentido assim, uma modelo que, tipo, grandona, sabe, desenvolve muito busto, bunda, essas coisas. É possível. Mas você vai encontrar mulheres que não têm isso e podem ser super fêmeas. Tem um caso nos Estados Unidos muito conhecido de uma mulher que foi absolvida de um crime e matou o marido porque o marido traiu ela. E aí o advogado, ela foi condenada, ela vivia num estado onde a pena de morte era aceita, ela foi condenada à pena de morte e depois ela foi absolvida, porque o advogado dela via que ela era muito bipolar e não é possível, tinha algum problema ali, algum distúrbio. E aí ele fez um exame genético e percebeu que a mulher tinha mais de 2x no cromossomo. E aí levou isso para a justiça e a justiça percebeu que aquilo ali era um problema hormonal, que ela não tinha controle sobre isso e ela foi encaminhada para uma clínica psiquiátrica e foi absolvida da pena de morte por conta disso. E aí existem alguns estados nos Estados Unidos que se a mulher comprovar que ela tem problemas hormonais oriundos, né, de mais de 2x, né, ou seja, um problema genético, isso pode absolver ela de determinados crimes, tá? E isso já aconteceu aqui no Brasil também, já vi algum relato de alguma mulher que fez alguma merda, seja algum problema, tá, de bater em alguém ou de quebrar alguma coisa, e, e aí depois foi para a justiça e alegou que tinha problema hormonal e que fez porque não tinha condições mentais de se controlar. Então, existe alguma coisa dentro da lei que fala sobre isso. E, e aí é isso, tá? São essas as principais síndromes. Alguém tem alguma coisa para falar? É porque quando eu aprendi, quando eu vi isso, né, tinham mostrado uma foto de uma mulher que desenvolveu músculos, mas assim, tipo, não foi por academia nem nada. Ela desenvolveu músculo devido a essas coisas hormonais. Eu achei que tinha ligação, que toda mulher do triplo X seria dessa forma. Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem variações. Assim como o supermacho, nem todo mundo vai ser alto magrelo. Mas há uma tendência, há uma proporção maior para isso. E só mais uma coisa. Você tinha dito também que nem todas essas mutações são negativas. Tipo, a questão da inversão. Se acontecer a inversão no código genético de alguém, pode acontecer de nascer, tipo, uma criança que não tenha relação com alguma característica vinda dos pais. Tipo, sei lá, os pais têm cabelo enrolado e a criança nasce com cabelo liso ou algo do tipo. Isso pode acontecer porque aí não é só a questão do pai e da mãe, mas o que o gameta do pai está trazendo em relação à sua árvore genealógica. Porque aí influencia o pai, né, o avô, o bisavô, as 3 primeiras gerações estão influenciando diretamente nessas coisas. Até porque isso é um somatório, né? A gente viu isso lá na parte de herança quantitativa. Então, você é magro, você é alto, meu cabelo, vai depender da interação entre os genes do meu pai e da minha mãe, do que eu estou trazendo deles, tá? E geralmente da dominância. Então, se eu tenho um cabelo, né, um nariz maior, uma boca maior, essas são características dominantes. Então, esses traços tendem a dominar no filho, tá? Mas é uma tendência. Digamos que você tem aí 70%, 75% de chance disso dar certo e 25% de não dar. Então, não acontece, tipo, sair uma coisa totalmente diferente. Tipo, a criança é filha do casal, mas devido a alguma mutação no código genético, ela saiu, tipo, sei lá, com uma característica que não tenha nada a ver com a família. É possível. Oi? Não ouvi. É possível. Ah, tá. Mas aí é o que você falou, uma mutação. Beleza? Existe um último slide aqui que mostra a frequência dos cromossomos humanos anormais, tá? Então, a cada 1 milhão de indivíduos, beleza? Você tem aqui, ó,
850 mil que vão nascer, 150 mil que morrem espontaneamente, por vários motivos. Dos 850 mil que sobraram, tá? Você vai ter mortes perinatais, ou seja, que morreram logo depois do nascimento, e você vai ter aqui, desses 833 mil, né? A gente tem mais ou menos 5.165 que vão ter cromossomos anormais. Enfim, onde é que eu quero chegar com isso? Repare que a quantidade de chance de dar algum problema é absurda, né? É absurda. Então, para a gente poder estar aqui hoje com saúde, graças a Deus, é assim, a chance de dar problema são várias, a chance de dar certo é uma só. Tá? Então, assim, era isso que eu queria passar, tá? E se alguém quiser falar alguma coisa, acabei passando um pouco do tempo, peço desculpa. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Bom, se não tem dúvidas, galera, tentem fazer os exercícios sobre isso e espero que vocês tenham entendido a matéria, se não, podem entrar em contato também depois, tá? Fica à disposição de vocês. Então eu vou encerrar a aula, um ótimo dia para vocês aí. Obrigado pela presença, um beijo, até mais, tá? Valeu, galera.